Comemorar o Natal é coisa de gente ignorante? Essa foi uma consideração de um leitor após consumir o meu artigo sobre Síndrome do Fim do Ano, que em geral trata sobre a influência de datas festivas, na qual, né, ele fez esse apontamento e eu estou colocando aqui como dúvida, né? Afinal, comemorar o Natal é coisa de gente ignorante? Se a gente for bem sincero e honesto, a gente vai poder afirmar que sim, no sentido de entender que ignorância é quando a pessoa não conhece, não tem acesso ou não tem profundidade no assunto. Então a gente está falando sim de uma temática que exige sim um nível de conhecimento sobre história, contextos, símbolos, significados, significantes. Então, a gente está falando de algo complexo, né? Então, sim, né, é muito provável que uma pessoa, diante de um conteúdo complexo como esse, e não tem interesse ou não é incentivado a se aprofundar, de estar, sim, um comportamento inconsciente em relação a esse conteúdo. Vamos pegar alguns exemplos? Igual, a palavra Natal significa nascimento, né, em latim. Então, essa palavra foi apropriada por grupos de cristãos para que se formasse o nascimento de Jesus. Então, Natal, nascimento de Jesus, pelo entendimento que Jesus nasceu para nos salvar, né, para salvar o mundo. Existe todo um contexto religioso nesse sentido. Uma outra característica é a data, né? Então, dia 25 de dezembro. Não é novidade para ninguém, e eu não vou me aprofundar muito, né? Vou deixar para você aí procurar os debatedores, mas existe sim, né, diversos estudos que apontam, principalmente por passagens do Evangelho, que mostra os pastores cuidando do rebanho no período noturno, algo que não aconteceria no inverno. Então, quando se pega esse texto com o clima, mesmo comparando ideias de calendário da época e o atual, uma coisa é muito certa: Jesus não nasceu em dezembro, né? Então a gente está falando de uma palavra que não está na Bíblia, Natal não está na Bíblia, e o nascimento de Jesus, a data, a hora, né, a certidão de nascimento, também não está na Bíblia, né, de forma explícita. Então é algo importante de se saber, né? Tanto que a gente tem grupos de mesma vertente do cristianismo que comemoram no sentido de simbologia da importância desse ser vir ao mundo e depois morrer por essa humanidade, e outros que se distanciam dessa data porque ela foge em diversas estruturas. Então a gente tem essa característica. Uma outra é o comercial, né? Também tem dados sobre a ideia do velhinho fofinho, bonitinho. Aí deixo para você pesquisar, né? Relacionado a um personagem religioso que ajudava o próximo, né? Para quem estuda marketing vai lembrar, vai saber que, né, isso foi maior divulgado com a Coca-Cola, né? Então, o Papai Noel vermelho da Coca-Cola. Então, é marketing, é venda, é presente. Isso é uma data comercial, né? Se tornou a ponto, incrivelmente, da gente encontrar muitas vezes artes, né, com simbolismo do cristianismo com o do comercial, né? É muito comum a gente encontrar isso, que é uma mistura, né? Mas, em geral, qual que é o maior problema de tudo isso? O maior problema
principalmente na que a gente encontra na clínica psicanalítica, né, entre outras, é uma tendência bastante comum de pessoas que aceitam comemorar datas sem reflexão crítica, sem questionamento, sem comparações. Existe uma grande tendência dessa pessoa também ser aquela que tem esse nível de confusão em outras áreas da vida. Esse é o problema. Esse é o problema da associação, né? Então a pessoa não tem um mínimo de senso crítico dessa data com ela mesma. Por isso, né, que no meu texto Síndrome do Fim do Ano foi o que a gente apontou. Então as pessoas não estão muito bem, sabe, frases soltas, ai, é o espírito do Natal, né? E blá blá blá, e com umas narrativa baixa, né? Muitas vezes sem significados, emotivo, muito positivista, que é o nível da nossa sociedade, né? Nesse período, né, diversos municípios estão investindo milhões e bilhões para ações do Natal, do Papai Noel, entretenimento, porque o povo quer isso, né? Ele precisa disso. Então, esse é a característica que tem que ser tida como cuidado. Comemorar o Natal é coisa de gente ignorante nesse sentido. Quando a pessoa não conhece o histórico, o contexto e o simbolismo, não entende o que carrega nessas estruturas, a importância de se separar isso, e a tendência que a gente tem de levar a vida fantasiosa, a vida de fantasia para outras áreas da nossa própria vida.